Pessoal, o assunto de hoje é memória extracerebral e vamos apresentar a história de James Leininger. Memória extracerebral é a capacidade que uma pessoa tem de lembrar de suas vidas passadas. Em geral, isso acontece com crianças com idades entre 2 até mais ou menos 7 anos de idade. O primeiro a estudar cientificamente os casos de memória extracerebral foi o Dr. Hemendranath Banerjee, que nasceu na Índia em 1929 e faleceu em 1985. Desenvolveu a maioria de seus trabalhos enquanto era diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan, na Índia. Em 1979, publicou o livro Vida Pretérita e Futura, um relato de 25 anos de pesquisa na área da reencarnação. Neste livro, descreve seus achados em mais de 1.100 casos, não apenas na Índia, mas em diversos países, inclusive nos Estados Unidos, onde há grande aversão ao tema, principalmente por parte do meio científico. No Ocidente, o Dr. Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, trouxe os trabalhos do Dr. Banerjee para serem analisados e ampliou a pesquisa sobre reencarnação. Escreveu vários livros sobre o tema, entre 1966 até 2003. Entre os livros está 20 casos de reencarnação. Foi traduzido para o português. Dr. Ian Stevenson faleceu em 2007, deixando o prosseguimento do seu trabalho nas mãos do Dr. Jim Tucker. Jim Tucker é diretor médico da Clínica de Psiquiatria Infantil e Familiar e professor associado de Psiquiatria e Ciências Neurocomportamentais da Universidade de Virgínia. Escreveu o livro Vida Antes da Vida. Entre os casos investigados pelo Dr. Tucker está a história de James Leininger. James nasceu em 10 de abril de 1998, filho de Bruce e Andrea Leininger. Depois de completar 2 anos de idade, James começou a ter pesadelos vívidos que o fariam gritar durante o sono. Em 1º de maio de 2000, quando James tinha pouco mais de 2 anos de idade, Andrea ouviu a voz do seu filho romper a calma da noite. Acidente de avião! Avião em chamas! O homenzinho não pode sair! Andrea correu para seu quarto e viu James lutando. Ele estava deitado de costas, chutando e arranhando as cobertas, como se estivesse tentando chutar para fora de um caixão. O mesmo pesadelo se repetia 4 a 5 vezes por semana. Depois de outro pesadelo, Andrea notou. Ele estava deitado de costas, chutando e arranhando as cobertas, como se estivesse preso em um avião. James estava gritando: acidente de avião! Avião em chamas! O homenzinho não pode sair! Quando Andrea perguntou quem era o homenzinho no avião, James respondeu: eu. Quando Bruce perguntou a James quem te atirou em seu avião, James declarou: os japoneses. Quando lhe perguntaram como ele sabia que eram os japoneses que derrubaram o avião, James respondeu: o grande sol vermelho. O pequeno James demonstrava um bom conhecimento sobre as aeronaves, principalmente usadas na Segunda Guerra. Com o tempo, o pequeno James revelou que o homem em seus pesadelos também se chamava James e que ele pilotava um avião chamado Corsair, que o avião em que voava decolou de um barco e que o nome do barco era Natoma. Ele sabia que o Corsair mudaria para a esquerda na decolagem e que o Corsair tinha uma tendência a estourar os pneus ao pousar. James começou a dar alguns nomes de pessoas que serviram com ele na Segunda Guerra Mundial.
Algumas dessas pessoas ele teve a oportunidade de encontrar na atual existência, pois ainda estavam vivos, embora muito mais velhos. Enquanto Andrea se sentia confortável com a ideia de reencarnação, Bruce estava extremamente relutante em considerar que as memórias de James poderiam derivar de uma encarnação passada, pois conflitava com as suas profundas crenças cristãs. Mesmo assim, Bruce começou a pesquisar as declarações feitas pelo pequeno James e descobriu, por exemplo, que havia de fato um porta-aviões da Segunda Guerra Mundial chamado de Natoma Bay e que operou no Pacífico. No livro A Volta, há o relato do encontro de James com sua irmã Anne, que estava na época com 84 anos. James lembrou o nome dessa irmã e de outra irmã chamada Ruth, além de outros fatos que somente o outro James poderia lembrar. O livro A Volta foi escrito pelos pais do James, Andrea e Bruce Leininger. Recentemente, o caso de James foi levado à TV na série Vida Após a Morte. Na primeira temporada, o 6º episódio pela Netflix. Para encerrarmos esse assunto do James Leininger, vamos a um pequeno vídeo sobre o caso. Antes do vídeo, pedimos que nos dê o seu like e se inscreva no canal para dar uma ajuda. Obrigado. Midnight, Monday, May 1st, 2000. The screams came out of nowhere. One day, James Leininger, just 3 weeks past his 2nd birthday, was a happy, playful toddler, the centerpiece of a loving family of 3 living on the soft coastal plain of southern Louisiana. And then suddenly, in the darkest hour of midnight, he was flopping around on his bed like a broken power line, howling at the sky as if he could crack open the heavens with his ear-shattering distress. These are samples of the recurring drawings that James did every day for a 1.5 or 2 years. It was just like the nightmares. It just goes on and on. I was always looking for a logical explanation for James's nightmares and his knowledge of aviation. And many people have asked us, do we have an aviation or military background? And we don't. And that's what made James's recollections so much more uncanny, that he had this basic knowledge of military and aviation where there was no way he could be getting this information. James in his nightmares described crashing into water, and in the research that we did for the story, these are the aircraft action reports from BC-81, about 400 pages of action report. After my husband and I did extensive research based on what James had told us, we were able to determine that James was remembering the life of a fighter pilot who'd been killed during World War II at the Battle for Iwo Jima. His name was James M. Houston, Jr., and when his family sent us the initial package of photographs, we were amazed by the striking resemblance between James M. Houston, Jr., the fighter pilot who was shot down in World War II, and our own son, James. I was not just skeptical, I was adamant that this was not happening in my house, and my belief system rebelled against the concept and the idea of reincarnation and past lives. It was important for me to write this book with my husband, number one, to tell James's story. I actually think that what James experienced is not an uncommon phenomenon. I think probably a lot of children remember past lives when they're in the 2 to 5-year-old age bracket. What we did was we listened and we followed the things that our son gave us. It became an adventure. It became an adventure of discovery that went thousands of miles, talking to hundreds of people and establishing facts beyond any reasonable doubt of proof that this is not a coincidence. This is indeed the past life experience of a child, remembering the spirit and having the spirit of another person join this reality.